Graça e paz, queridos. Boa noite. Marcelo Ferreira chegando aí, Diácono Marcelo. Graça e paz, Marcelo. Tudo bem, querido? A Cássia também chegando, Cassiane. Isso aí, gente. Vamos lá. Meu querido reverendo Jonatas. O Vitor Hugo também chegando. Filipinho também. Gente, conto com vocês para divulgar essa live, ok? Nádia chegando também, a Ana Maria. Opa, pessoal super pontual. A Adriana também. Vamos lá, gente, muito aviãozinho. Vou dar aí alguns poucos minutos, alguns segundos, né? Muito aviãozinho aí, muito coraçãozinho. Vamos ter uma live muito interessante aí. Gabi também chegando, Wallace chegando também. Quero ver o dedo aí apertando freneticamente o coraçãozinho aí. Opa, querido, o reverendo Jonathan já está aí. É só chamar que eu libero aqui para o senhor, reverendo. Eliette também chegando. Isso aí, gente, muito coração, muito aviãozinho. Compartilhe o máximo que puder. Larissa também chegando. Vamos lá. Epa, vamos abrir aqui para o reverendo Jonatas. Opa, só um segundinho aí, gente. Vamos dividir a tela aí. Ó, o Pablo Lopes. A paz, Pablo, tudo bem? Lucas. Isso aí, gente. Divulga mesmo. Minha filha também chegando. É isso aí. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, querido. Tudo bem? Tudo jóia, pastor. Um prazer poder estar junto com vocês aqui. Bênção demais. O prazer é meu. Quero agradecer aí por atender esse convite. Sei que o senhor é bastante ocupado e o horário aí também está avançado, né? São que horas aí? O horário já é 11 horas e 4 minutos aqui no horário da Inglaterra. E tá frio aí? Tá frio, tá neve lá fora, hein? Tá gelado, hein? Uma noite aí nevou bastante, tá? Tá bem gelado mesmo. Tá frio lá fora. Aqui dentro tem um aquecedor, ainda bem, né? Maravilha. Aqui no Rio de Janeiro tá frio também, 24 graus. Frio, pois é. Aí no Rio de Janeiro, quando faz uma temperatura dessa, é frio mesmo, né? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar aí esse bate-papo aí. Mais uma vez quero agradecer por atender esse convite. Eu quero, desde já, externar aqui o quanto eu lhe admiro, embora conheça muito pouco, mas pelo que já pude acompanhar, realmente admiro Amém, o seu pastor. trabalho, a sua coragem e ousadia em Cristo, né? E realmente surgiu um desejo de estar passando esse tempo aí, de compartilhar essa tela e de ouvi-lo, né? E, enfim, chegou esse momento aí, graças a Deus por isso, eu Amém. creio que o nome do Senhor será glorificado mais uma vez, né? Amém. Eu vou pedir para o senhor se apresentar, né? Falar sobre o seu ministério, falar sobre como tudo isso começou, né? Fica à vontade. Amém, amém. Bênção demais. Então, para quem não me conhece, eu sou Jonatas Bragato. Eu sou pastor e missionário aqui na Inglaterra. Já vai fazer 4 anos já morando nesse país, né? Desde que tudo começou, desde que Deus me trouxe para cá. E é um prazer poder estar junto com os irmãos aqui, poder compartilhar. Eu sou plantador de igreja aqui no extremo norte da Inglaterra, região nordeste da Inglaterra, né? E uma região muito difícil, aqui não tem brasileiros onde eu moro, só ingleses. Então, meu trabalho é exclusivo só com os britânicos, né? Com a graça de Deus, temos conseguido avançar, apesar das dificuldades, das limitações, mas Deus tem abençoado tanto o trabalho local de plantação de igreja, como os trabalhos evangelísticos que eu realizo através do Ministério UK for Jesus Ministries, que
mudou de nome, antigamente era o nome do meu ministério, né, que levava o meu nome, Jonatas Bragato Ministries. Quando eu vim para cá, o Senhor me deu a direção de mudar o nome para UK for Jesus, o Reino Unido para Jesus, e a parte do ministério no aspecto internacional, que daria essa cobertura mais internacional, é o Global Outreach, que é o alcance global. Então, com a graça de Deus, temos conseguido avançar, né? Não é fácil, ainda mais quando você sai do seu país, já tinha um trabalho estabelecido no Brasil, um ministério estabelecido aí já de alguns anos, e você ir para outro país e começar o seu ministério do zero foi um desafio muito grande, mas com a graça de Deus temos avançado e vamos continuar correndo a carreira em direção ao que Deus tem preparado para nós, né? Amém. Pastor, eu vi aí no Instagram do senhor que numa das respostas aí o senhor disse que foi o senhor quem levantou fundos, né, para ir como missionário para a Europa. Na verdade, custeou o próprio ministério. E como se deu isso? Como veio essa chamada? Como que isso surgiu? E como foi esse investimento em si próprio, né, no próprio ministério? Olha, a minha jornada missionária, para começar, o meu trabalho no Brasil, antes de eu vir para cá, eu era pastor auxiliar e tinha o meu trabalho itinerante, tanto na área de ensino como na área evangelística. Então, eu viajava, realizava cruzadas evangelísticas, seminários na área de cura e, ao mesmo tempo, ministrando na área de ensino, através do Seminário do Reino, da Escola Escatologia do Reino e outros cursos que eu tenho já desenvolvido, né? E, para ser bem sincero, eu nunca imaginava que viria para cá. Não tinha nem vontade de vir para cá. Então, o meu inglês era totalmente americanizado. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era criança, então eu fui alfabetizado primeiro em inglês. E aqui é um choque cultural muito grande. Então as pessoas, você não pode comparar os Estados Unidos com a Inglaterra. São dois países completamente diferentes, por mais que tenham a mesma língua, mas você tem palavras diferentes, sotaques diferentes. A situação política é completamente diferente. Os Estados Unidos é uma república, aqui é uma monarquia. Então, eu não imaginava que Deus iria me trazer para cá. Eu vim para cá, primeira vez em 2016, eu vou fazer um vídeo contando um pouco da minha jornada, com mais detalhes, mas eu vim para cá como ministro itinerante, eu não vim para cá como missionário a primeira vez. E é bom ressaltar isso, porque as pessoas misturam muitas coisas, né? Fulano foi lá como missionário, mas ele foi na realidade como ministro itinerante. Foi para pregar uma temporada. Então, missões é diferente de ministério itinerante. Missões também é diferente de capelania. Porque eu vou dar um exemplo aqui, pastor. O que é capelania? Capelania é você ir para outro país para você servir pessoas do seu país. Então, por exemplo, você vem para cá e planta uma igreja para brasileiros. Isso é capelania. Os ingleses, no século XIX, quando eles fizeram um acordo com Portugal, em 1808, e nesse acordo exigia-se que Portugal liberasse para a igreja da Inglaterra plantar igrejas no Brasil, essas igrejas elas eram de prioridade para os britânicos, não era para os portugueses, para os brasileiros. Tanto é que os cultos eram feitos em inglês, tudo. Então vinha um ministro da Inglaterra para o Brasil e ele servia essas igrejas, muitas delas no Nordeste, por exemplo. Então, esse era um trabalho de capelania. Isso é capelania, não é missões. Missões é você ir para alcançar o povo nativo, para você alcançar as pessoas daquele lugar, né? Então, tem essa diferença aí. Então, eu vim para cá como ministro itinerante. E eu ia lecionar em uma faculdade bíblica em Londres, escatologia, que é uma das áreas que eu já leciono há muitos anos. E eu vim para dar aula de escatologia, pregar nas igrejas aqui e voltar para o Brasil, continuar o meu trabalho como já era. Mas eu fui convidado para pregar numa igreja inglesa e eu aceitei o convite, ia ser a minha primeira pregação em inglês e eu fui para ministrar nessa igreja.
E eu fui num culto antes, num domingo antes, para assistir e ver como que era, porque é uma realidade completamente diferente. A liturgia, as músicas, tudo completamente diferente, uma igreja bem tradicional. E quando eu cheguei lá, eu participando do culto, o Senhor falou comigo acerca desse país. E a palavra que eu tive de Deus no meu coração, que foi muito forte, era: eu tenho um projeto para você nesse país e eu tenho um povo te esperando aqui. Então, assim, eu não precisava de confirmação, eu não precisava de mais nada. Deus havia falado comigo e eu já tinha convicção clara disso no meu coração. E o que eu fiz, depois disso, eu preguei no outro domingo lá no culto da igreja, isso se confirmou. E dali então voltei para o Brasil e comecei a me organizar já para poder me mudar para a Europa. Pela minha família ser da Itália, isso facilitou bastante, porque eu tenho cidadania italiana. Mas eu precisava dos recursos, tinha todo um processo de documentação que precisava atualizar. E durante esse 1 ano que eu fiquei no Brasil, para vender minhas coisas, vender meu carro, desfazer do apartamento, mobília, tudo que você imaginar, levantar recursos para poder vir para cá. Primeiro ia passar um período na Itália, depois ia me mudar para a Inglaterra. E aí que eu me deparei com a triste realidade dos missionários, porque eu conhecia missionários, lidava com missionários, mas eu não conhecia a realidade mesmo, de fato, né, do que é uma vida dentro de missões mesmo. E 2 coisas que foi o meu grande choque. Primeiro, foi as dificuldades, as barreiras que teria ao longo desse caminho, mas o meu maior choque foi ver o estado da igreja brasileira e o descaso da igreja com relação a missões. Então, o Brasil, hoje, se o mundo for depender de ser evangelizado pelo Brasil, o mundo inteiro já está perdido. Isso eu falo assim, sem sensacionalismo, sem medo de errar, sabe? Sem medo de errar mesmo, pastor. Se o mundo hoje depender de missionários brasileiros para alcançar o mundo, infelizmente, nós não vamos alcançar lugar nenhum, porque o Brasil não tem, as igrejas brasileiras em geral, na sua maioria, não tem visão de missões, não entende o que é missões, não sabe o que é missões. Algumas igrejas, elas sabem o que é franquia, que é você abrir uma franquia. Você envia o cara, você vai ficar ligado comigo aqui, e eu vou te dar um dinheiro aqui, mas você tem que prestar conta de tudo aqui, e depois você tem que mandar de volta uma porcentagem para nós. Então isso é franquia, isso não é missões. Eu reconheço que denominações investem enviando missionários dentro da sua própria denominação. Não vejo problema nenhum com isso. Mas o que eu vejo é que, no geral, a igreja brasileira, ela não tem uma visão de reino, de reconhecer. Veja, nós temos aqui uma pessoa que tem um chamado missionário. Para esse propósito, vamos investir. Eu lembro o dia que eu conversei com um pastor para tentar conseguir um apoio financeiro mensal, e realmente, assim, missões na Europa hoje é o tipo de missões mais caro que existe. Se você comparar a conversão da Libra para o Real, a última vez que eu vi estava 7-1. Então, R$7 para você comprar uma Libra. 7, 8 reais para você comprar uma Libra. Porque depois do novo governo, agora o Real desvalorizou demais. Então, qual que é a realidade? É muito caro. É muito dinheiro que você precisa para você investir, para você ter um trabalho missionário em tempo integral que tenha condições de dar frutos a médio e a longo prazo. E eu me lembro até hoje que eu ouvi da boca de um pastor o seguinte: tudo bem, meu amigo pastor, mas você está apresentando um projeto para nós aqui, mas o que nós vamos ganhar com isso? Então, depois de ouvir aquilo lá, eu entendi o seguinte: infelizmente, por causa da realidade da igreja brasileira, as pessoas não creem, não entendem, não querem apoiar,
Era tudo muito bom quando ia para pregar nas igrejas, fazíamos eventos evangelísticos, principalmente os eventos de cura, que acaba atraindo muitas pessoas. Então, o fato de nós termos tantas pessoas sendo curadas instantâneas em eventos que a gente realizava, isso atraía muitas pessoas. E é óbvio que muitos pastores amam isso. Né? Então, quando era para, digamos assim, apoiar o trabalho dessas igrejas locais, nós sempre estávamos lá. Mas quando foi necessário uma ajuda para enviar, para me enviar como missionário, isso não aconteceu. Então eu entendi o seguinte, eu vou ter que ser a primeira pessoa a investir nisso. Então, primeira coisa que eu fiz, coloquei o meu carro à venda, comecei a vender os meus móveis, o meu apartamento começou a ficar vazio aos poucos, e simplesmente vivendo um mês, crendo para o outro mês, sabe? E com a graça de Deus eu consegui levantar um recurso que foi suficiente para eu ir para a Itália. Chegando lá, houve alguns imprevistos, toda essa questão burocrática de documentação, enfim, não é novidade para nós no Brasil e também não é novidade na Itália, né? O que aconteceu? Todas as reservas financeiras que eu tinha simplesmente se esgotaram. Eu cheguei na Inglaterra dia 29 de setembro de 2017, com 130 libras no bolso para viver. 130 libras no bolso. Eu digo para vocês, em Londres, essa é a despesa de um dia, de você alugar um quarto um dia e você comer. Essa é a despesa, porque Londres é a capital mais cara da Europa. Então, mas o que eu posso dizer? Apesar, mesmo com o fato de a igreja brasileira, não estou dizendo todos, porque houve pessoas assim que me ajudaram. Eu sou grato a Deus e reconheço e louvo a Deus pela vida desses poucos que me ajudaram nessa jornada. Mas mesmo a igreja brasileira, no seu geral, daquelas que usufruíram do meu ministério ao longo desses anos, me abandonaram quando chegou essa necessidade, Deus não me abandonou. A palavra que eu tinha de Deus e a direção que eu tive de Deus, Deus supriu. Portas foram se abrindo de maneira sobrenatural, coisas que não tinha condições para explicar aconteceram. Então agora, em setembro, vai fazer, aqui na Inglaterra, né? Vai fazer 4 anos como missionário aqui já. E eu posso dizer que até hoje Deus tem suprido. Cada mês eu posso dizer que é um milagre que acontece. É uma semente que aparece na conta que você não sabe de onde veio. Hoje em dia tem o tal do Pix, né? Não tinha, né? Não tinha o Pix antigamente. Mas Deus começou a prover, sabe? Pessoas entram em contato, falam, não, eu quero poder investir, eu quero poder ajudar. Então isso fez muita diferença. E Deus tem suprido, apesar das dificuldades, apesar de tudo que aconteceu ao longo dessa jornada, e são muitas batalhas, mas temos triunfado em todas com a graça de Deus. Amém. Pastor, então, levando em consideração essa diferenciação aí de missionário para capelania, a gente conclui então que apesar de termos muitas igrejas brasileiras na Europa, temos poucos missionários, então, de fato, né? Pois é, aí que está a grande questão, porque eu conheço um pouco a realidade, e eu já fiz um vídeo, e quem tiver no meu canal no YouTube vai ter acesso a muitos materiais, porque eu estou começando uma série de vídeos, uma playlist inteira, que é do nosso ramo na área de missões do ministério aqui, chamado Transformation. Então quem for no meu canal no YouTube, colocar Heavy Jonatas Bragato, se inscreve lá, que você vai ter acesso. Quem está no meu grupo do Telegram, eu tenho um grupo de evangelismo e missões, mentoria na área de evangelismo e missões. Quem tiver interesse também, entre em contato, eu mando o link, você pode entrar no nosso grupo para você ter acesso a esses materiais. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos explicando isso, porque as pessoas não sabem a diferença entre missões e capelania. São duas realidades completamente diferentes. As pessoas não sabem a diferença entre ministério itinerante e missões. Então, são realidades diferentes. Né? E a realidade das igrejas aqui
brasileiras. Eu já fiz um vídeo, vou fazer outro. O pessoal não gosta muito de mim porque eu sou meio crítico. Eu sou crítico acerca de coisas que todo mundo vê, mas ninguém tem coragem de falar. Então eu penso, primeira coisa, por exemplo, eu acho o seguinte, se você vai como missionário para um país, principalmente o país de primeiro mundo, vou dar um exemplo como aqui em Inglaterra, como Estados Unidos, não estou falando de países perseguidos, estou falando de países onde um missionário consegue entrar. Uhum. Então, se você tem condições de entrar como missionário nesse país, Deus te chamou como missionário, eu acredito que você deve ir para esse país legalmente. E aí que entra, esse é o, como que eu posso dizer, o alfinete, né, o tendão de Aquiles da igreja brasileira fora do Brasil. Porque muitos estão aqui ilegalmente. Então, isso é um problema muito sério. E eu conheço casos de até pastores vendendo documento falso. Então, assim, são coisas que você fica horrorizado se você for mesmo investigar a fundo a realidade da igreja brasileira fora do Brasil. É vergonhoso. E outra coisa, a boa parte dos brasileiros que estão fora do Brasil, eles não têm trabalho ou relacionamento com os nativos. Eles vivem dentro de um casulo, dentro de uma bolha, que é os brasileiros fora do Brasil. Então eles trabalham com brasileiro, moram com brasileiro, congregam em igreja de brasileiro, culto só em português e assistindo Rede Globo. Vai ganhar o país para Jesus como, cara? Você tá entendendo? Então, eu vou ser bem sincero para ti. Eu tinha um grupo de brasileiros em Londres interessado que eu plantasse uma igreja lá. Mas o Senhor falou comigo, o seu trabalho é missionário, o seu trabalho não é de capelania. Então eu falei, então o Senhor abra as portas. E Deus abriu as portas para eu estar onde eu estou hoje. Então, a região onde eu estou, eu só fui descobrir uma brasileira que é casada com um britânico, na região onde eu moro. Eu fui descobrir acho que 1 ano atrás. Porque eu não conhecia ninguém aqui na minha região. Aqui não é uma região onde você tem muitos brasileiros. Então, eu nem sei muito da realidade, eu conheço sim a realidade, mas eu não vivo dentro dessa realidade porque o meu ministério integral mesmo é focado para os britânicos aqui. Nas minhas redes sociais, primariamente o Instagram, eu foco para o Brasil porque muita gente já me acompanha do Brasil. Então, no meu Instagram, muita coisa é em português. Às vezes eu coloco uma coisa em inglês. Mas é porque essa é a parte do meu ministério que eu ainda sirvo o pessoal no Brasil. Quando eu vou no Brasil, prego nas igrejas no Brasil. Mas aqui na Inglaterra, o meu trabalho é exclusivo só com os britânicos. Entendi. E quais são as condições espirituais da Europa? Os desafios? Só uma coisa, né? O brasileiro, sendo brasileiro, né? O cara sai do Brasil, mas O pessoal falou aqui que é a tal da pilantragem gospel, isso sim. que autoridade espiritual vai ter, né? Então, é complicado, né? Eu conheço casos, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos também, né? E eu conheci casos lá de pastores que na imigração estavam diante do juiz e o cara falou, o suposto pastor disse para o juiz, olha, eu tô aqui, eu sou um missionário. E o juiz simplesmente falou para ele, olha, você veio para cá como missionário e você está mentindo para o governo com documento falso. Que tipo de missionário você é? Nosso país não precisa de um missionário como você. Meu Deus. Então são coisas assim vergonhosas, né? Eu não estou dizendo que é a totalidade, tá bom? Mas a grande maioria, boa parte dos brasileiros, você tem um número de imigrantes muito grande. Eu não posso falar com propriedade porque eu não sei as estatísticas. Então, quando eu não sei algo, eu prefiro não falar. Mas eu conheço muitos, não só nos Estados Unidos, como aqui na Inglaterra, como na Itália e em outros lugares da Europa, acaba sendo uma realidade generalizada. Né? Não só a questão da ilegalidade, como a questão do comodismo, né? Cada um vive a sua vida como brasileiro, churrasquinho no final de semana, assistindo Rede Globo, participando dos cultos lá só com brasileiro, e o pessoal tá todo mundo sossegado, né? Ninguém tá nem aí, o povo tá tão pouco se lixando se
um país como esse aqui, o Reino Unido, que tem 60 milhões, 60 e poucos milhões de habitantes, e você tem 3,78% de pessoas que frequentam igreja. Isso eu estou somando católicos, com protestantes, com mormons, com ortodoxos, tudo junto. Então o pessoal não está nem aí para isso. Então, por isso que eu falo, se a igreja brasileira hoje, no Brasil, não acordar para essa questão de missões, eu creio que a igreja, sim, diante de Deus será responsabilizada, porque a igreja tem uma responsabilidade. Imagine que os primeiros missionários no século XVI, que chegaram no Brasil em 1555, enviados por João Calvino, os primeiros huguenotes que chegaram aqui, aí no Rio de Janeiro, os primeiros missionários, se lá naquela época eles não tivessem nem aí para missões, para a igreja, para nada, como que o evangelho teria chegado naquela fase inicial? Tudo bem, houve perseguição, morreram. Então vamos para o século XVII, os holandeses que vieram para o Nordeste brasileiro, você está entendendo? Que vieram, grande parte vieram como missionários, Recife Antigo, Olinda e toda aquela região ali, você tinha congregações indígenas que foram alcançados pelos reformados holandeses na época. Os primeiros anglicanos que chegaram aqui no início do século XIX e no final do século XIX, esses primeiros missionários, os batistas americanos, se esse pessoal não tivesse nem um pouco interessado, como que o Brasil estaria hoje? Se outros países não tivessem enviado os missionários para o Brasil. Então a igreja brasileira ela tem uma dívida de prestar ao reino de Deus, de enviar missionários. Mas com a visão que a igreja tem hoje relacionada a missões, eu sinto muito em dizer que eu não consigo enxergar isso acontecendo a não ser que haja um despertar da parte de Deus. Então, é uma realidade muito triste. Hoje a Inglaterra, o Reino Unido e a Europa em geral, mas falando especificamente aqui do Reino Unido, a realidade que nós temos é a seguinte: você tem uma secularização da sociedade. A partir da Segunda Guerra Mundial, as pessoas subestimam o que a guerra causou nesse continente. Então, a realidade da Segunda Guerra para o Brasil é algo distante. Os pracinhas, quando voltaram para o Brasil, coitados, não foram nem honrados. Até hoje. É uma vergonha. Até hoje, nenhum governo pegou para honrar, nem o governo que está aí agora. Ninguém realmente pegou para honrar a memória desses homens. Então, a realidade da guerra no Brasil é uma realidade distante. O pessoal foi lutar lá na Itália, Monte Carlo e etc. Mas aqui não. Eu conheço pessoas da minha igreja aqui, que eram crianças na época e foram evacuadas, que ficaram 3 anos, filhos, sem ver os pais. 3 anos, porque foram evacuados para a zona rural, enquanto os pais ficavam trabalhando na cidade. Então, eu tenho igrejas da nossa denominação que foram bombardeadas. Eu tenho pessoas aqui, tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra, nós temos um mural na nossa igreja de honra, para honrar a memória dessas pessoas. Então eu tenho veteranos, pessoas da minha igreja, a igreja que eu sou pastor hoje, que morreram tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra. Então isso trouxe um baque muito grande. A Europa ficou muito fragilizada. Então as pessoas simplesmente se afastaram de Deus, e essa nova geração que surgiu, que nasceu a partir do final da Segunda Guerra, é uma geração que foi criada já sem formação religiosa nenhuma. Então hoje o que você tem na Europa é um estado de paganismo. Você vai falar com pessoas na rua sobre Davi e Golias, as pessoas nem sabem o que é Davi e Golias. Porque culturalmente falando, não é... Você está literalmente lidando com o paganismo. Mas aí eu pergunto, cadê os missionários? Aonde estão os missionários? Essa que é a minha pergunta. Onde estão aqueles que realmente têm um chamado de Deus para vir para esse continente e realmente alcançar os nativos, as pessoas que precisam, que são as pessoas desse país mesmo, que não conhecem o Evangelho? É isso que eu me pergunto, né, todos os dias.
ao olhar esse vasto campo. Às vezes eu me pego aqui em pranto, chorando por essa nação, de olhar e ver, meu Deus do céu, o estado que as coisas chegaram. Então, primeiro você tem a secularização da sociedade. Segundo, tem mais um outro fator, que é o chamado liberalismo teológico. E o que é o liberalismo teológico? Liberalismo teológico, que é uma ideia, digamos assim, modernista, procura questionar, revisar ou rejeitar tudo que vem do cristianismo tradicional. Então, basicamente é o seguinte, a Bíblia, então, não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser atualizada, todas essas ideias que você vê por aí, tudo isso compõe essa ideologia do liberalismo teológico que tem a sua base em não crer na verdade absoluta da palavra de Deus, da suficiência de Cristo na salvação, da suficiência das Escrituras, e rejeitar tudo que vem do cristianismo tradicional, histórico, tudo que tem com base na teologia histórica. Eu vou dar um exemplo. A teologia da substituição penal, que nós cremos que Jesus morreu no nosso lugar, que ele levou sobre ele o pecado e a punição do pecado que era nossa. Essa é uma crença que o liberalismo teológico rejeita totalmente. E aqui é minoria. Infelizmente, aqui é minoria os ministros que realmente crêem que Jesus morreu para carregar os seus pecados. Então, o que o liberalismo teológico faz? Transforma igrejas em meros agentes sociais. Então, ela busca a transformação da sociedade, não pelo evangelho, mas por mobilização social. Então, é uma realidade do liberalismo teológico. E junto com isso, você vai ter a relativização do divórcio. Isso já começou no Brasil desde a década de 90. Meu avô era pastor, meu pai é pastor também. A geração deles não cresceu vendo pastores se divorciar. Hoje em dia, pastores que têm anos de casamento, você tem que dar um troféu pro cara. Então, é uma situação bem complicada. Outra coisa que o liberalismo teológico puxa é a relativização da sexualidade. Então, aí você tem a questão do casamento homossexual. Então, muita gente pensa que o liberalismo teológico é só a questão do casamento gay. Casamento gay é o topo do iceberg. Está muito longe de ser o que é realmente a profundidade desse veneno, entendeu? E o que eu paro para analisar é que as igrejas, ainda que são conservadoras, que são fiéis, que não negociaram ainda os seus princípios, a sua doutrina, mas que têm permanecido fiel à palavra de Deus, elas são poucas e você tem poucos jovens. Então, você tem uma carência de ministros que realmente são cheios do Espírito Santo, que têm uma vida na palavra, tanto na questão de doutrina, como na questão do poder do Espírito Santo, que eu acredito que as duas coisas têm que andar de mãos dadas, está em falta. Então, muitos brasileiros vêm para cá e, vou plantar uma igreja. Amém, glória a Deus por isso. Eu quero alcançar os britânicos. Sim, mas para você alcançar eles, você tem que falar a linguagem deles, não só o idioma. Não pensa que você vai fazer um culto no estilo brasileiro e muitos deles vão concordar, vão aceitar, vão entender. É uma realidade completamente diferente. Então, é um processo, né, de estudo, de dedicação, de busca, para quando você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, para desempenhar o seu trabalho missionário, que você consiga fazer isso da melhor forma possível, né? Amém. Pastor, o que chamou minha atenção para o seu ministério foi um vídeo. Eu acho que o senhor impulsionou esse vídeo. E na legenda, o senhor dizia o seguinte, que não pregava por resultado. Eu acho que é um vídeo do senhor pregando em alguma rua na Europa.
E eu achei aquilo muito interessante, porque eu, assim, não sei de fato o quanto é difícil, mas tenho uma noção, né, Uhum, da dificuldade de ir para a rua e proclamar o evangelho num outro idioma, num local onde as pessoas realmente têm uma resistência muito grande. E eu achei extraordinário o fato de o senhor entender que não é por resultado. É como uhum, alguns comentaristas de canais esportivos dizem aqui, né? Não seja um resultadista, né? Não é uhum, só pelo resultado em si. E a gente vê isso quando Jesus ele envia os 70 e ele fala o seguinte: a casa que recebeu vocês, vocês vão liberar da paz sobre essa casa. Mas se exato. alguma casa não receber, a paz volta para você. Vocês vão sacudir, inclusive, até a poeira, né, do corpo. Então, isso significa que, mesmo Jesus tendo enviado aqueles homens, alguns não receberam uma resposta positiva. Porque a impressão que a gente tem é que, se Deus me enviou, então vai ter resultado. E a gente vê que não é bem assim. Biblicamente, não é assim. Alguns Uhum, profetas, eles receberam uma palavra de Deus e Deus falou para eles: olha, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Mas você uhum. vai falar. Você tem que falar. E aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco essa ideia, que é interessante, né, e que, na verdade, é fora da realidade, né, da igreja brasileira, porque a gente está sempre pensando em resultado e, inclusive, a gente não tem Uhum. dificuldade nenhuma de baixar padrão para ter resultado. A gente não está vendo fruto, a Uhum. gente quer resultado. Né? Uhum. Enfim, como funciona isso? Né? A questão Então, de fazer vejo, porque tem que ser feito. eu vejo o seguinte, a igreja, eu tenho falado isso, não é de agora, a igreja brasileira, ela tem se entregado ao pragmatismo, ela se vendeu, se prostituiu para o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você fazer algo só pelo fato de você ter o resultado. É você é, buscar tudo, fazer tudo em busca dos resultados. Não preocupado com os meios, mas só com o resultado final. E o que muitas igrejas no Brasil estão preocupadas, no final, é com o crescimento numérico e o crescimento financeiro. Então, eles encaram o resultado como isso. Eu estou para lançar um livro, se Deus quiser, esse ano, Fundamentos para um Ministério Bem-Sucedido. Uma das coisas que eu tenho tratado nesse livro é sobre qual é o seu conceito de sucesso. Porque você, como ministro do Evangelho, qual que é a sua ideia de sucesso? Eu sou apaixonado por militarismo, por história militar, e eu acho muito interessante. Você vai ver o contraste entre a guerra dos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que o que mais aterrorizava os americanos era o fato de que um japonês, um soldado japonês, ele ia para a batalha, ele ia para ganhar ou para morrer. Ele não, a mentalidade dele era completamente diferente. Você vai ver o que aconteceu lá em Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram, pegaram eles de surpresa. Os soldados que estavam ali, a marinha que estava ali, eles estavam curtindo, que ali é a região do Havaí, pô. O pessoal estava na colônia de férias. Os japoneses não foram para lá com colônia de férias, eles foram para lá com uma missão, uma mentalidade completamente diferente. E essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala com Timóteo. Diz para ele ser um bom soldado de Cristo. Porque um bom soldado de Cristo, o que ele faz? Ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ele não deixa as coisas dessa vida ditar como ele deve lutar a batalha dele. O bom soldado de Cristo, ele só tem uma preocupação: agradar aquele que o alistou. Então, essa é uma realidade que na igreja brasileira desapareceu. Você vai ver conferências de explosão, crescimento explosivo. E eu não sou nada contra você ter métodos, tá bom? Mas eu acho que até os nossos métodos nós precisamos revisar à luz da palavra de Deus, porque tem métodos que não são para nós. Então você tem um crescimento agora do coaching dentro das igrejas, e você tem toda uma linguagem que
em grande parte você não consegue comparar com a linguagem bíblica. Quando eu falo que o evangelismo e missões deve ser feito por dever e não por resultados, é porque se o plano, vamos dizer o seguinte, se a missão que Deus tivesse para a minha vida fosse me mandar como missionário para o interior do Amazonas, evangelizar tribos indígenas, e eu morresse lá, velho, ou até mesmo durante o trabalho missionário, e ninguém ficasse sabendo do meu nome não tivesse repercussão nenhuma, se esse fosse o plano de Deus na minha vida. Aos olhos de Deus, eu teria sido bem-sucedido. Quando chegar no dia do tribunal de Cristo, eu iria ouvir servo bom e fiel. Então o pessoal agora criou essa ideia de que ser bem-sucedido ministerialmente falando é você ter uma mega igreja. Não, você tem que fazer o que Deus te chamou para você fazer. Eu acredito sim que os resultados eles vêm. Pode às vezes não vir da maneira como você espera. Mas eu tenho consciência seguinte, quando eu saio na rua para evangelizar, para pregar, o que eu estou fazendo ali? Eu estou anunciando o evangelho. Essa é a minha missão. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, qual que é a minha missão? Qual é a grande comissão que foi confiado a todos os crentes, não só a mim, mas a todos os crentes? A gente vai para a rua, ou em qualquer ocasião, anuncia o evangelho. Ah, ninguém ouviu. E daí? Eu cumpri a minha missão. Não interessa. Ah, mas ninguém se converteu. E daí? Meu amigo, você vai para cumprir a missão. Se pessoas são alcançadas, não é por causa da sua retórica, não é por causa da tua habilidade. Se alguém de fato se converteu através do seu ministério, foi por obra do Espírito Santo. Ele que é o agente convencedor. Ninguém se converte se realmente se converte, né? Porque você chamar a pessoa lá na frente, a pessoa levanta. Vamos falar a verdade, boa parte do Brasil já aceitou Jesus, pô. A boa parte do Brasil, quantas pessoas das nossas igrejas, pastor, nós já vimos, e lá na frente falando que aceitou Jesus, e na realidade não houve conversão nenhuma. Entendeu? Então, verdadeira conversão, ela é operada pelo Espírito Santo. Quando eu vou pregar, eu tenho uma consciência. Jesus disse lá em João capítulo 10, a partir do versículo 25 em diante. Tem um ponto aqui interessante, eu vou pegar para ler nessa versão aqui, até porque eu já estou acostumado, só com o inglês tem hora que eu começo a esquecer, cara, até o português. Deixa eu abrir aqui, João capítulo 10, olha o que diz aqui a partir do versículo 25. 24 diz assim, rodearam-lhe, pois, os judeus e interpelaram, dizendo, até quando deixarás a nossa mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Os judeus estão falando, você não é o Messias? Então fala abertamente. Aí Jesus vai dar uma resposta para eles, dizendo, os seus imbecis, eu já falei. Versículo 25, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. Aí ele vai dar a prova. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele não está dizendo, você não é ovelha porque você não crê. Não, ele está dizendo o contrário, você não crê porque você não é ovelha. Então isso aqui já dá um nó na cabeça de muita gente, já isso aqui. Aí ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então eu sei que quando eu vou lá para pregar o evangelho, eu estou na rua evangelizando, qual é a minha consciência? Eu estou apenas propagando a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. Eu estou chamando as ovelhas. Ele é o apacentador das ovelhas, então eu estou chamando elas. As ovelhas pertencem a ele. Eu só sou um mensageiro só. O que acontece quando a ovelha ouve a voz do pastor? Diz a palavra de Deus no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Tem um outro texto interessante
Atos, capítulo de número 18. Inclusive... Aqui no versículo 31, depois que Jesus termina de pregar, a audiência dele, o texto fala que os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Quem suporta isso, né? Então, assim, a grande questão é a seguinte. Você está vendo? O próprio Jesus pregando, ele termina de anunciar, anunciar a verdade. O que eles querem fazer com ele? Querem apedrejar. Então, qual que é a grande questão? Quando você faz a obra de Deus, seja missionário, seja pastor, seja evangelista, mestre, apóstolo, seja o que for, quando você faz por dever, quando você faz por chamado, quando você faz com a consciência que você está servindo ao reino de Deus, não interessa a situação. Eu sei que eu estou sendo fiel. Eu vou dizer para vocês, já vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Eu assumi o pastoreio da igreja que eu estou pastor hoje, que eu estou plantando uma igreja aqui do zero. Eu fiquei 2 anos, meu amigo, 2 anos sem ver nenhum resultado. 2 anos pregando, evangelizando, fazendo tudo, sem ver nenhum resultado, sem ver conversão, sem ver nada. Então, o que eu posso dizer? Você tem que estar preparado a servir e ter a sua motivação no dever, não no resultado. No chamado e não no resultado. É claro que os resultados são bem-vindos, e se Deus aprover, nos abençoar, que é uma grande colheita, Ele é o Senhor da seara. Ele que é o dono da colheita. Então, isso está nas mãos do Senhor. Qual que é o meu dever? É pregar o Evangelho. Porque a minha recompensa não é aqui. O que eu quero saber é quando eu chegar lá no dia do tribunal de Cristo. Se eu vou ouvir da boca dele servo bom e fiel ou não. Então é isso que importa, né? O texto aqui em Atos, no capítulo 18, o apóstolo Paulo, inclusive foi esse o texto aqui que Deus usou para tratar comigo sobre a região que eu estou na Inglaterra. O texto diz assim, ó, o versículo... Paulo está pregando na região de Corinto e ele está sofrendo uma perseguição muito grande. E diz o versículo de número 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E dele estou limpo, de agora vou para os gentios. Então Paulo ele tinha um método que primeiro ele ia pregar aos judeus. Se os judeus recebessem, começava ali já a plantação do trabalho da igreja. Se eles não recebessem, ele ia atrás dos gentios. E olha o que diz aqui. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Deus estava falando para Paulo, olha, eu ainda tenho muitos escolhidos meus aí, então não se cale, continue a falar, até que todas essas minhas ovelhas sejam alcançadas. Então, Jesus não disse que nós íamos pregar o evangelho e que todo mundo ia se converter. Então, por isso que o sucesso evangelístico, missionário, não pode ser medido pelo resultado, mas deve ser medido pela fidelidade na pregação da palavra. Eita, Jesus. O pessoal está conectado aí, né? Tá sim, rapaz, tá sim. Irmãos, o que eu posso dizer a vocês? Quem tem interesse nessa área de evangelismo e missões, nós temos um grupo exclusivo no Telegram para isso.
Aqui no meu Instagram eu vou estar colocando uma caixinha para quem quiser entrar no nosso grupo, mas é pessoas que não é só quem tem interesse, não, é quem realmente quer fazer evangelismo ou missões. Quem realmente vai fazer alguma coisa. Vai ficar só para participar de mais um grupo, nem entre. Mas se você realmente tem esse propósito no seu coração, você pode responder a caixinha que eu vou colocar nos meus stories e eu envio para você o link para você entrar. E entra no canal no YouTube também, que vai ter muito material disponível ali dentro dessa área. Né? Mas manda ver, pastor, o negócio contigo aí. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre algumas experiências, como funciona o processo, né, de estar indo para a rua, como que o senhor se prepara, a reação do público. Então, eu compartilhei no meu Instagram, você vai ver que eu tenho uma imagem lá de um pastor com uma Bíblia e um megafone do lado pregando. Se você olhar um carrossel, e naquele carrossel eu dou os conselhos para pregação ao ar livre. Então, se você vai fazer evangelismo de rua, eu dou alguns conselhos ali baseado na minha experiência, coisas que eu percebi que realmente fazem a diferença quando você sai para evangelizar, fazer esse tipo de evangelismo de pregação de rua. Primeira coisa é o seguinte, tenha um time de apoio. Se você pode ter um grupo de pessoas para te apoiar, é muito importante. Porque você ir sozinho na rua, é muito mais fácil de pessoas te intimidar, é muito mais fácil de pessoas querer tentar te atrapalhar e etc. Então, já teve dias que eu tive que cancelar o evangelismo porque eu não tinha homens para ir comigo. Porque eu era o único homem para ir, tinha as irmãs da igreja, mas os homens não dava para ir naquele dia. Porque aqui eu estou começando um trabalho, aqui a igreja, nós ainda somos uma igreja em fase de crescimento. Então, ter um time de apoio é muito importante. Se você vai pregar, prega uma mensagem evangelística. Uma mensagem simples, com foco evangelístico. Quando eu falo de mensagem evangelística, boa parte das igrejas, muitos pastores do Brasil não sabem nem mais o que é evangelizar. Porque o evangelismo no Brasil é só voltado no que Deus vai fazer por você, se você virar crente. O carro que ele vai te dar, o problema da sua empresa que ele vai resolver, é tudo voltado só para soluções dos problemas. Não é voltado para dar um destino eterno para a pessoa. Então, vamos lá. Princípios de evangelismo. Vamos voltar para o ABC do evangelismo. Primeira coisa, qual é a realidade do homem? Todos estão mortos espiritualmente. Você tem que olhar para aquelas pessoas ali que não são crentes, que estão passando na rua para lá e para cá. Você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Essas pessoas são inimigas de Deus. Essas pessoas são mortas espiritualmente. Jesus disse em João 8,44 que quem não é nascido de novo, ele tem a natureza do pai dele, que é o diabo. Então você está olhando para pessoas perdidas. E o que você precisa apresentar a eles? Apresentar primeiro, olha, todos nós estamos condenados. Os 10 mandamentos, eles são um exemplo claro para tratar sobre isso, porque aponta como todos nós quebramos a lei de Deus. Como todos nós merecemos o inferno. Se Deus decidisse mandar todos para o inferno, ele estaria fazendo a coisa certa. Teria nada de injusto nisso. Deus continuaria sendo santo, perfeito, justo e bom. Porque era o que nós merecíamos. Mas nós não recebemos o que merecíamos. Nós recebemos o que não merecíamos. Nós recebemos a graça de Deus no sacrifício de Jesus. Então, você apresenta a lei, que é o espelho, que mostra a nossa situação, mas você apresenta também a salvação eterna oferecida pela fé em Jesus Cristo. A pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus somente para a sua salvação, ela pode receber o dom de vida eterna e ter os seus pecados perdoados. Então essa é a mensagem, né, do evangelho que deve ser compartilhada. 3, não pregue por resultados, pregue por amor, pregue por dever. Você tem que sair dali feliz, mesmo que ninguém se converteu, mesmo que ninguém te deu atenção. Os apóstolos, eles regozijavam
pelo privilégio de serem açoitados pelo nome de Jesus, gente. Que cristianismo que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Outra coisa, seja sensível à voz do Espírito Santo. Várias vezes eu estou ministrando, às vezes eu tinha uma coisa em mente que eu ia pregar, que eu ia falar, e o Espírito Santo me guiou para outra direção. 5. Pregue uma mensagem simples e objetiva. Fica tentando explicar todos os dilemas da teologia cristã. Não entra nisso, não. Seja objetivo, seja simples. 6. Pregue a lei e o evangelho. A condenação pelo pecado e a redenção unicamente em Cristo. Se a pessoa vai ser salva, ela vai ser salva do quê? Ela tem que ser salva de alguma coisa. Se você está bem, para que você precisa de Deus? É isso. Mas o que nós estamos fazendo lá, quando nós saímos para evangelizar, seja evangelismo pessoal ou na rua, nós estamos dizendo, olha, não está nada bem. Você é inimigo de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Tá bom. Mas vamos examinar então se realmente você é uma pessoa boa à luz da lei de Deus. Quantas mentiras você já contou na sua vida? Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério no seu coração. Quantas vezes você já fez isso? No dia que você estiver diante do juiz do universo, no dia do juízo final, como que você vai escapar da condenação? A única maneira que você pode escapar da condenação é se esse juiz tiver misericórdia de você, porque você já está condenado, meu amigo. Mas esse juiz teve misericórdia de você quando ele enviou o próprio filho para pegar a pena no seu lugar, para que hoje você pudesse ser perdoado. Então essa é a mensagem do evangelho, a lei é o evangelho. E 7, perdoe e ame todos que te ofender ou rir de você. Se prepare porque pessoas vão rir de você, vão te xingar, vão tentar te agredir. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Por isso que é bom você ter um time ali, porque essas pessoas não serão tão valentões assim. Não estou dizendo para você sair na briga, não. Mas ajuda a inibir, né? Quando eles veem que é um time, que tem um grupo ali, já ajuda a diminuir essas questões. Mas se prepare. Os grandes evangelistas, tanto os apóstolos, a minha grande inspiração, que é George Whitefield. Esses dias atrás eu estava lendo o diário dele, ele escrevendo uma carta para a condessa de Huntingdon, compartilhando que ele tinha ido pregar numa certa cidade, e jogaram um tijolo, acertou a cabeça dele, fez um buraco na cabeça dele, ele estava em casa se recuperando disso. Então, você está preparado para isso? Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos brincar aí de clube de igreja. Então são coisas para a gente parar a analisar. É óbvio que nem todos têm o chamado para pregar ao ar livre abertamente. Eu reconheço isso. Mas todos são chamados para evangelizar. Esse é algo que é o mandato de Jesus. E naquele grande dia, ele vai cobrar de cada um de nós, no dia do tribunal de Cristo. Nós vamos ter que acertar contas daquilo que fizemos ou não. Então, que possamos ser fiéis, né? Amém. Eu tô rindo porque o rapaz lá da igreja botou que tá aqui para defender o pastor. O Daniel. Tem um rapaz aqui em Newcastle, que é um pastor de uma igreja lá, um amigo meu, e ele é bombeiro, ele tem um trabalho secular também, e ele é todo bombado, cara, ele é todo malhado, né? A última vez que eu fui em Newcastle, eu falei para ele, rapaz, pregar o ar livre junto com você é uma maravilha, porque ele falou, ninguém vai tentar bater em nós aqui ou brigar com a gente aqui, porque só olhar o seu tamanho já assusta. Pastor, não é o caso aqui do Daniel. O Daniel, ele é tipo o Seu Madruga, sabe? O físico. Mas o que vale a intenção, né? Não, mas já faz uma diferença, né? Não só pelo seguinte, você tem uma equipe bem treinada, preparada para lidar com situações, para poder abordar pessoas, para poder cooperar com o trabalho ali, já faz uma diferença muito grande, até para quem está pregando. Então tem uma diferença muito grande, entendeu?
para quem está pregando. Tem pessoas ali que estão me apoiando, estão junto ali, então já faz uma diferença enorme. O último evangelismo que nós conseguimos fazer agora foi para o Natal. Nós fizemos uma cantata de Natal ao ar livre, que é muito tradicional aqui na Inglaterra, então era uma oportunidade muito boa. 2 pessoas se entregaram a Cristo, graças a Deus, foi muito bom, foi assim, num frio, mas pensa no frio, um vento gelado, a gangue de adolescentes, que quem já olhou no meu canal no YouTube, tem um vídeo lá do dia que eu fui atacado por essa gangue, estava de novo no centro da cidade, aterrorizando, polícia para tudo quanto é lado, mas mesmo assim, com toda dificuldade, com a graça de Deus, nós conseguimos anunciar a mensagem. Então, o ponto é o seguinte, eu vou pregar, eu vou fazer uma pregação ao ar livre, qual é o meu objetivo? É anunciar a mensagem, pregar a mensagem. Eu consegui anunciar a mensagem, cumpri meu dever. Se Deus, por sua graça, decide chamar as ovelhas que estão ali para o seu aprisco, louvado seja Deus por isso. Mas qual é a minha missão? Eu não estou ali para converter ninguém, estou ali para pregar o evangelho. Quem vai fazer o trabalho de conversão é o Espírito Santo no coração deles. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você prega a palavra. A questão é a seguinte, como ouvirão se não há quem pregue? Então é aí que está a grande questão, né? Perfeito. Pastor, chegamos ao fim aí. Ia pedir o senhor para dar as considerações finais, né? Deixar aí uma última palavra. Amém. Amém. A palavra que eu quero deixar é de Apocalipse capítulo 22, versículo 12, que Jesus diz bem assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu tenho ensinado acerca desse tema na escola de escatologia, na minha escola de escatologia e no seminário do reino. A palavra galardão, ela é a palavra para salário. Salário por serviços prestados. Jesus está dizendo, eis que eu venho sem demora, e comigo está o salário para pagar a cada um segundo a sua obra. Então, qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é ser fiel. Fiel na doutrina e fiel na proclamação do evangelho ao mundo. Vivemos para a glória de Deus, fomos criados para isso. Fomos redimidos com esse propósito. A palavra de Deus fala que ele nos deu o ministério da reconciliação. É um dever, é um chamado que é para todo crente. Alguns são chamados em áreas específicas. Alguns são chamados em áreas específicas, mas até a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o que eu digo aos irmãos é que, seja qual área que você estiver, tenha consciência que você tem uma vocação e um chamado de Deus para servir ao reino de Deus. Que você possa desempenhar isso com fidelidade. Segunda coisa que eu quero ressaltar é que você faz missões através de 3 formas. Você faz missões quando você não vai, né? Quando você não vai como missionário, sem você ser missionário, mas você pode fazer missões, se envolvendo com o trabalho missionário. Primeiro, investindo em missões. Você sabe o que missionários mais precisam? 2 coisas, oração e finanças. Invista em missionários. Separe uma parte do seu orçamento mensal, nem que seja um valor pequeno, mas invista em missões. Invista em um missionário. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é entrar em contato direto com o missionário para fazer, porque às vezes as agências de missões não cooperam muito não, sabe? Às vezes não ajuda muito não. Então, invista, ore e apoie. Como que você pode apoiar um missionário? Às vezes você não tem condições financeiras de apoiar financeiramente, mas você pode apoiar divulgando o trabalho dele, compartilhando. Então, tudo isso já ajuda, né? Então, eu digo para os irmãos que foram abençoados através dessa live, querem estar conectados com o nosso trabalho, conecta aí no Instagram, entra lá no grupo do Telegram, fique conectado no meu canal no YouTube, Heavy Jonatas Bragato, português, que é o meu canal em português, e se inscreve lá, ajuda a divulgar os vídeos,
tudo isso ajuda o nosso trabalho missionário a avançar. E eu oro para que, pastor, vocês possam continuar avançando no que Deus tem para vocês, na igreja aí, que vocês possam permanecer fiéis ao Senhor, não negociar os princípios por resultados, mas continuar avançando no que Deus tem preparado para vocês. E orem pelos missionários, invistam nos missionários. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Muito Amém. obrigado por tudo que foi compartilhado. Na verdade, foi uma aula, né? Não somente uma live, mas uma aula. Pode ter certeza que aprendemos bastante, com certeza. Amém. Eu mesmo vou rever a live, né? E tomar nota das lições que foram compartilhadas. Obrigado. Que Deus Amém. continue, O prazer todo meu, pastor. Continue lhe dando graça. E mesmo não conhecendo tanto assim o Senhor, pode ter certeza que é uma referência, né? E a sua vida, ela motiva a gente, o seu ministério, a forma como o Senhor corresponde ao seu chamado. Obrigado mesmo. Deus continue lhe abençoando e a gente vai mantendo contato aí, tá? Vamos sim, vamos sim. E o pessoal que estiver conectado aí nas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, porque vai ter muito material agora na área de missões. É algo que o Senhor tem me impulsionado a estar, enfim, compartilhando aquilo que eu já tenho vivido e tudo que eu já tenho ensinado ao longo desses anos, poder colocar isso disponível para alcançar mais pessoas. Então, quem estiver conectado vai ter acesso, vai ter muita coisa boa vindo por aí. Amém. Obrigado, meu amigo. Uma boa Pastorzão, noite. queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Até breve. Amém.